Oi, estamos de volta. E, nossa, meu oi ficou igualzinho do Silvio Santos, né? Corta, peraí, vou começar de novo, tá? Vamos lá. Olá, de novo, mais uma aula e agora Sociologia da Educação. E aí, estudando muito? O concurso está perto, né? Tá na hora de acelerar. É isso aí, gente. A gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? Correr atrás dos nossos sonhos, o caminho é esse. Estudando, olha que legal. Caminho de estudo é sempre um caminho interessante. E hoje a gente traz aqui alguns assuntos extremamente importantes, falando um pouquinho sobre sociologia da educação, trazendo aqui um apanhado daquelas coisas que são primordiais para que você possa resolver as questões do concurso. Lógico que esse assunto é imenso. Lógico que os livros trazem muitas coisas. O que a gente vai fazer aqui é justamente um recorte pensando no concurso. Quem quiser, tiver interesse, achar bastante interessante, procura. Esse é um assunto legal, é um assunto que coloca a gente para pensar. Procura mesmo, é legal conhecer sempre um pouquinho mais, tá? E a gente vai começar aqui falando de uma educação positivista e de uma pessoa que é a grande representante deste pensamento, desta forma de pensar a educação. E essa pessoa é Augusto Comte. Augusto Comte foi considerado o pai do positivismo. Positivismo está associado a um pensamento filosófico, filosofia e sociologia andam sempre juntos, olhando para a ideia de que existem apenas verdades absolutas. É uma forma de entender o mundo que não permite, por exemplo, que a gente entenda mudanças de posição, de a gente considerar que o que é bom para um pode não ser bom para outro, de a gente considerar que a forma de olhar o mundo por uma perspectiva é diferente de você olhar o mundo por outra perspectiva. Na ideia do positivismo, existe uma verdade. A verdade é única e a verdade se aplica inexoravelmente sobre todos os seres da face da Terra. Então, portanto, para Augusto Comte, a sociedade industrial só pode se estruturar se cada indivíduo for educado para contribuir de forma útil, em benefício do todo social. Cabe à educação a formação moral dos membros da sociedade, para que cheguem a um consenso, com base no qual prevaleceria um estado de harmonia. Nessa ideia, então, de uma educação positivista, a gente tem o primeiro vislumbre da educação como um meio de manutenção de ordem social, ou seja, a escola teria que garantir que aqueles cidadãos que estão ali dessem sua contribuição para o todo social. E se a gente quiser pensar, nossa, mas legal, né? Legal. Mas se a gente quiser quebrar um pouquinho o que significa esse todo social, a gente pode pensar o seguinte, na perspectiva do positivismo, uma sociedade se organiza através das suas classes sociais. Todas as classes sociais são extremamente necessárias. Então, eu preciso ter classes sociais para que eu possa ter funções de trabalho, cargos, postos de trabalho associados a cada uma dessas funções. Se a educação tem que ser essa educação que vai contribuir para a manutenção dessa sociedade, isso significa dizer que eu tenho que pensar numa educação específica para aqueles que vão continuar naquela classe popular ou mais simples da nossa população, da nossa sociedade. Um outro, para aquele que está lá no miolo, pensando que a gente vai falar aqui mais ou menos de uma pirâmide, tá? Mais ou menos essa ideia, quem está no miolo. E outro tipo de educação para aquele que está lá na pontinha, para a elite. E dessa forma, a gente reproduziria, ou a escola seria a instância responsável pela educação e, portanto, responsável por essa manutenção de classes sociais. Essa educação positivista influenciou e ainda influencia os ramos da educação liberal. A ideia de uma educação liberal prevê exatamente isso, que as pessoas têm possibilidade de mudança, por exemplo, nas suas classes sociais, de acordo com o seu próprio esforço, de acordo com a sua própria luta, e que todo mundo tem oportunidades iguais. E nós sabemos que isso esconde muitas e muitas armadilhas que a gente vai falar ao longo da aula de hoje.
Então vamos lá. Por meio da educação, Comte pensava em superar o estado de agitação revolucionária existente na Europa, inculcando nos operários uma moral baseada na resignação à conjuntura de desigualdade social. A educação serviria tanto para disciplinar quanto para adaptar os trabalhadores às mudanças que os avanços científicos e técnicos impunham ao mundo do trabalho. Olha que tranquilo, né? Então vamos usar a educação como elemento para que os trabalhadores fiquem resignados à sua situação de trabalhador, fiquem resignados à sua situação de pobres, estejam lá assemelhados com essa ideia. Não é assim, a sociedade precisa que eu seja assim. E aí, gente, muitas vezes, esses discursos foram associados a ideias religiosas. Deus quis assim. E a educação se proporia, então, a esse trabalho. Tudo bem, vamos trazer todas as ideias dos avanços tecnológicos, desde que você tenha acesso àquilo que é necessário, aquilo que é primordial para o uso no seu trabalho, na sua função social pré-determinada desde berço. No bojo dessa discussão e desse olhar voltado para as questões de Augusto Comte, a gente tem que falar de Durkheim. Durkheim é considerado o grande pai da sociologia, ele organizou a sociologia enquanto ciência. E ele entendia a educação de uma forma bastante complexa. Olha só isso, gente. A ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão maduras para a vida social tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança determinados números de estados físicos, intelectuais e morais que dele reclamam, por um lado, a sociedade política em seu conjunto e, por outro, o meio específico ao qual está destinado. Ampliando aquela discussão que a gente começou com Augusto Comte, ainda no viés dessa educação positivista, Durkheim amplia esse conceito de educação dizendo que, primeiro, a criança já está destinada a uma classe social. E, portanto, a escola ou a educação tem esse papel, justamente o papel de inculcar na criança essas possibilidades de que ela venha a contribuir para o todo social, dentro daquilo que está destinado a ela por contribuição. Ou seja, eu estou olhando para a sociedade, eu estou olhando para o meio no qual essa criança está destinada. Isso é mais ou menos dizer assim, meu amor, você é pobre. Vai ser você pobre. E se a gente for verificar mais ou menos o que acontece ainda hoje na nossa sociedade, há pouco tempo a gente consegue verificar aqui no nosso país, situações de, por exemplo, filhos de trabalhadores braçais, filhos de trabalhadores que tenham pouco acesso à instrução, chegando à universidade, chegando a cursos que antes eram impensáveis, por exemplo, como o curso de medicina, como o curso de direito, e se graduando de origens muito simples. Até algum tempo atrás, era muito raro conhecer alguma dessas situações. As situações eram situações assim que envolviam muita luta, muita ampliação. Uma ou outra pessoa conseguia sair daquela sua situação social, ascender socialmente. Nos últimos anos, a gente viu isso ter algumas mudanças. Algumas pessoas, a gente pôde reconhecer mais facilmente uma certa mobilidade social. Não que a gente tenha resolvido os nossos problemas, não. É pura constatação do que a gente vê acontecendo aí. A gente sabe das polêmicas que estão em volta desse mesmo assunto. Mas constatando, a gente pode verificar que várias pessoas conseguiram essa ascensão. Por uma mudança de foco, por uma mudança de postura, porque a proposta de uma educação positivista não pensa dessa forma. A proposta de uma educação positivista é imaginar a sociedade como um todo orgânico. Então, você imagina que a sociedade, se a gente fosse fazer um paralelo, faríamos um paralelo da sociedade com uma célula. Pensa numa célula? A célula tem lá suas partes e suas funções. Então, você tem, por exemplo, as mitocôndrias, você tem o núcleo, você tem a membrana plasmática, e cada um deles tem a sua função. Eu não sou professora de biologia, mas a gente lembra alguma coisinha, né? Então, tem lá a sua função. Agora, imagina, quando eu represento a sociedade com uma célula, eu estou comparando a sociedade, ou seja, um todo social, composto por pessoas, composto por culturas, mas estou assemelhando a uma entidade biológica, que é uma célula.
Imagina o que acontece nessa célula se a membrana plasmática não cumpre mais o seu papel e ela decide assim, olha, eu não quero mais ser membrana plasmática, cansei. Eu agora quero ser citoplasma. O que acontece com essa célula? Com essa célula, o funcionamento, com certeza, não é o funcionamento ideal. Não vai funcionar como a célula. Essa célula possivelmente vai morrer, acabar. Esse pensamento biológico foi trazido para o olhar da sociedade por Durkheim. Então, por Durkheim era mais ou menos assim, olha, imagina, se você nasceu para assumir esta função na sociedade, eu preciso que você assuma essa sua função, porque senão há um colapso de toda a sociedade. Só que isso significa estagnar as pessoas e destinar às pessoas aquilo que elas têm de nascimento. É como se eu estivesse determinando socialmente que quem é pobre só pode ser pobre. Se você é filho de uma família de trabalhadores rurais que trabalha com plantio, com corte, quando você está destinado a ser isso, você não tem condição de pensar e de sonhar ser outra coisa. Para Durkheim, o objeto da sociologia é o fato social, então ele começa a encarar tudo como fato social. Educação também. E mais, para a educação ele destina também um papel de ser elemento para a conservação e para o funcionamento social. Então, toda essa estrutura social estaria extremamente alicerçada, dependente, associada à ideia da educação. Dessa educação que manteria, então, tudo dentro dessa ideia inicialmente determinada. Então, educação, socialização e individuação. O objetivo da educação para Durkheim seria criar o ser social, com base em forma de coação permanente exercida sobre a criança pelo meio social para moldá-la à sua imagem e da qual os pais e professores não passam de representantes intermediários. Então, pais, professores, representantes intermediários de algo maior que é a sociedade. E, portanto, esses representantes intermediários têm que moldar a criança, seja por coação. Gente, o que é coação? Coação é imposição, é chantagem, usa o que você precisar usar para moldar a criança dentro desses parâmetros, que são os parâmetros sociais vigentes. Isso tira a possibilidade de você entender que o sujeito constrói a sua própria forma de se relacionar com a sociedade. Tira as possibilidades de mobilidade social e determina a ideia de que você tem que ser aquilo que é possível para você ser. E o pior, coloca a educação como grande responsável por essa ideia. As regras do método sociológico. Por exemplo, o objetivo da educação é criar o ser social com base em forma de coação, como a gente viu, né? Então, o comportamento das crianças, ele não é espontâneo, ele é sim ensinado pelo grupo à sua volta, que impõe valores, sentimentos e costumes, como os hábitos de higiene, de alimentação, de vestuário, etc. O processo educacional é bem sucedido, a coerção que o grupo exerce sobre cada membro nem é sentida, parecendo a todos que são hábitos naturais e espontâneos de cada um. E esse modelo educacional vai se perpetuando, e muitas vezes as pessoas nem percebem que estão nessa situação, ou sendo coagindo ou sendo coagidas a trabalharem, a usarem de uma certa forma. E dessa forma, de acordo com Durkheim, a sociedade vai se mantendo dentro das suas mesmas estruturas. Cabe à escola, então, a função de transmitir as informações consideradas importantes no arcabouço cultural e técnico da sociedade na qual está inserida. Também é dever da escola formar novas gerações com atitudes e valores favoráveis à procura dos conhecimentos necessários para a vida em sociedade, sem descuidar da imprescindível função de qualificar o aluno para uma carreira profissional. A tarefa da educação não é simplesmente formar pessoas ajustadas à situação presente, mas também pessoas capacitadas a operarem como agentes de desenvolvimento social, levando-as a um estágio mais avançado, desde que esse estágio mais avançado ainda a mantenha na mesma classe social em que ela estava colocada. Já numa perspectiva bastante oposta a toda a organização que a gente acabou de ver aqui, defendida por Durkheim, a gente tem um outro pensador, Karl Marx. Karl Marx, com certeza você já ouviu, Karl Marx traz muitas polêmicas ao ser discutido ainda hoje, mas a gente tem que entender que no campo das ciências humanas e das ciências sociais, Karl Marx trouxe
mudanças profundas, olhares profundos, cisões naquele discurso que era até então um discurso majoritário. Então, Karl Marx é um pensador completo. Podemos afirmar que é um cientista social que produziu no século XIX uma teoria fantástica, que marcou as ciências sociais e muitas outras áreas que mais tarde beberam na fonte do materialismo histórico. Sem dúvida, quando a gente vê hoje psicologia crítica, história crítica, filosofia crítica, sociologia crítica, a gente está falando de alguma forma de um olhar que ganhou realmente profundidade, que ganhou bases a partir do materialismo histórico de Karl Marx. E o que a gente pode trazer da ideia de Karl Marx para a educação? Então, para ele, as circunstâncias em que vivem os seres humanos influenciam na sua educação, mas estes também transformam a educação herdada das gerações passadas. Então, Karl Marx está trazendo o indivíduo para essa situação. Então, ele está falando, sem dúvida, o que você herda lá das gerações vai te marcar, mas você também contribui, você também pode mudar essa história, você também pode transformar essa realidade. Então, ele vai ver a educação numa relação social que se estabelece entre os sujeitos de uma sociedade. Ele não vê mais a educação como uma proposta de coação. Ele acha que a educação tem que ser uma proposta de relação social, de pensar em mudanças, pensar em transformações e de trazer para o indivíduo responsabilidade sobre a sua vida, sobre os seus processos conscientes, sobre as suas escolhas e sobre as suas possibilidades. Então, a educação se constitui como um processo que influencia tanto as relações sociais entre os membros da sociedade, quanto as suas condições materiais de vida. Então, na realidade, se é processo, a gente tem uma influência das relações sociais, uma influência das questões materiais. Não há um processo que seja estanque, há um processo onde há a participação de todos os envolvidos. Então, Marx se coloca em uma perspectiva oposta de autores positivistas. Se a gente quisesse falar de uma educação aqui, no nosso caso, no Brasil, a gente usa muito o termo de educação progressista para trazer as ideias de Karl Marx. Uma educação progressista é justamente uma ideia de uma educação que pensa em possibilidades de transformação, que pensa no quanto a educação tem que ser o elemento que propicia a possibilidade do sujeito operar transformações na vida social, na sua própria vida. Essa ideia de Karl Marx é uma ideia que traz para a gente a ideia, o olhar de que a educação como processo, a educação como relação, precisa se estabelecer considerando o indivíduo, considerando de onde esse indivíduo vem, considerando a sua diferença, justamente para trabalhar dentro de uma perspectiva que possibilite transformações. É bem diferente a educação numa perspectiva positivista da educação de uma perspectiva progressista. Na educação de uma perspectiva positivista, liberal, não há preocupação com transformação social, não há preocupação com modalidade social, de mudanças de classe social. Há preocupação de manutenção da sociedade. Há preocupação de preparar aquele indivíduo que é necessário para a manutenção daquela sociedade. Há preocupação de se manter a sociedade funcionando dentro de algumas premissas. Numa educação progressista, a palavra-chave é pensar em transformações. É pensar em críticas pertinentes ao modelo social vigente. É pensar em críticas no sentido de gerar possibilidades de transformação social. Transformação que vise o bem comum, transformação que vise a valorização de processos mais justos, transformação. Mas lembra, a educação ela não garante a transformação. A educação ela pode ser um elemento de articulação, de ampliação de saberes que possibilitem ao aluno transformar, possibilitem ao sujeito essa ação transformadora, mas a ação é sempre do sujeito. E, portanto, o sujeito está em atividade, numa atuação protagonista, dentro da sua consciência política, dentro do pensamento que precisa elaborar críticas, que precisa refletir para que possa avançar. Então, assim, a gente precisa pensar em discutir esse processo de educação e o processo da própria alienação. O ser humano compõe o mundo natural, mas como um ser social.
A nossa vida aqui no mundo não é uma vida de seres biologicamente falando de uma forma única. Embora nós sejamos sim seres biológicos, obviamente que nós somos seres sociais. As nossas relações são relações sociais. As nossas relações com tudo são sociais. Então, a alienação do trabalho é a negação dessa unidade entre o homem e o mundo. Quando o homem para de refletir essa relação social que ele tem, quando ele simplesmente vive aquela situação sem reflexão, sem nenhum pensamento para além disso. É uma propriedade privada que leva uma minoria dos seres humanos a se apropriar dos meios que devem estar à disposição de todos, via a alienação. Então, a alienação impede que os momentos de reflexão provoquem transformações. A alienação, ela muitas vezes é conseguida pelo mundo do trabalho, pelo mundo capitalista, através daquela ideia de trabalho, produção, produção e produção. Você produz o que eu pretendo e no final do mês eu pago o seu trabalho, você produz e eu pago. Sem reflexões para o impacto da sua produção, sem reflexões sobre o teu trabalho que está envolvido, sem reflexões maiores sobre as condições de vida que são oferecidas ou sobre as condições de trabalho que são oferecidas. E nesse mundo, que é um mundo positivista, onde você tem que se adequar à sociedade, as reproduções vão se perpetuando, a alienação vai se perpetuando e a sua possibilidade de reflexão fica muito diminuída. Uma educação adequada às demandas da divisão do trabalho capitalista confirma a alienação, pois difunde entre os seres humanos uma consciência social que é parcelarizada, que aceita a divisão entre concepção e execução, entre trabalho intelectual e entre trabalho braçal. E com isso a gente vai criando essas diferenças. Quem faz um trabalho braçal é considerado menos de quem faz um trabalho intelectual. Até hoje a gente tem algumas coisas na sociedade de colocar algumas posições de destaque em algumas profissões e nenhuma ou quase nenhuma em outras. Eu sempre gosto de citar a própria ideia da educação. A própria educação, ela está nesse sentido parcelarizado. A própria ideia da educação, ela traz processos de alienação que precisam ser refletidos. Olha o que acontece. Eu falo sempre sobre os meus alunos. A gente fala para alguém, você é professor, e aí o próprio título de professor já traz algum olhar assim meio estranho hoje em dia, né? Mas se você falar que é um professor da graduação, as pessoas olham para você até com uma certa admiração. Nossa, é um professor da graduação, ok. Você fala que é um professor do ensino médio, as pessoas olham assim. Se você ainda falar que é professor de Enem, pré-Enem, ainda vão te olhar com maior consideração. Mas se você diz que você é professor de ensino fundamental, já olham com você com uma certa cara de pena, não é verdade? Você já fica meio assim, né? Se você falar que é de escola pública, então ele fica assim, ai, nossa, né? Já está um olhar de menos. Se você disser que dentro do ensino fundamental, você é professor dos anos iniciais, é como se ele olhasse para você dizendo que você vale menos do que o outro professor. Agora, se você diz que você é professor da educação infantil, dentro da educação infantil você diz que é professor de creche, muita gente olha para você de olho torto e fala assim, nossa, é babá. E não reconhecem o trabalho educativo que está ali e que muitas vezes, se não sempre, quanto menor a criança, mais conhecimento o professor precisa ter. Quanto menor a criança, mais importante é esse trabalho educacional realizado pelo professor. Então a gente vai criando processos de pouca reflexão, de alienação e com isso desvalorização. E é como se a gente estivesse fazendo uma divisão mesmo, né? Entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Então o professor da graduação, trabalho intelectual, agora o professor da creche, ele vai ter que pegar a criança no colo? Vai, a criança pequena, o que ele vai fazer? É colo, é corpo, é braçal? Vale pouco. Então, essas distinções que eu estou dando como exemplo aqui dentro da nossa própria carreira de professor, elas estão colocadas ao redor da sociedade. Olha ao nosso redor e a gente vai ver as valorizações que são dadas ao trabalho intelectual como se eu pudesse deslocar as duas coisas. Então, a valorização que é dada ao intelectual e a desvalorização que é dada ao braçal passa muito por esses processos de alienação que a gente vem vivendo nos últimos tempos.
Então, olha só, uma educação que critique a dimensão alienada do trabalho e da vida pública pode se constituir no primeiro passo para uma ação transformadora da condição de alienação em que a humanidade se encontra no capitalismo. Essa é a ideia de Karl Marx, de trazer uma discussão para justamente esses processos que são processos de alienação. As pessoas estão dentro de um movimento, mas não pararam para refletir sobre ele. Não têm o hábito de reflexão. Este hábito de reflexão, esta possibilidade de refletir criticamente sobre as situações, seria justamente o grande papel da educação. Uma educação que, nesse aspecto, geraria conflitos, mas conflitos na perspectiva de crítica, conflito na perspectiva de construção de outras possibilidades. Nesse sentido, a gente vai pensando numa construção de uma educação, num pressuposto progressista. Quem eu apresento para vocês agora é Gramsci. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um autor importante porque ele faz o seu trabalho a partir de um referencial marxista que depois vai se elaborando e vai tendo grandes diferenças nas suas propostas. Sua proposta tem um corpo próprio. Então, ele vai sempre pensar a educação como uma esfera de constituição, de hegemonia e de contra-hegemonia. Como é que a gente pode entender esses dois termos, hegemonia e contra-hegemonia? Hegemonia é sempre um poder dominante, uma cultura dominante, que exerce o seu poder contra as outras culturas. As culturas que têm menor força, que a gente vai chamando de contra-hegemonias. Então, portanto, a única forma que ele via de equalizar, da educação trabalhar em prol da resolução de todas essas situações, sem impor um consenso, porque o consenso imposto justamente faz com que essas divisões aconteçam, seria a proposta de uma escola unitária. E essa escola unitária estaria acima das diferenças entre as classes sociais, completamente desfocada das classes sociais. Então, o grande princípio educativo dessa escola seria a questão do trabalho. E o esforço para a superação do pensamento do senso comum, do senso folclórico. Então seria um trabalho, mas não um trabalho alienante, um trabalho refletido, pensado, elaborado. Essa visão de educação influenciou e influencia até hoje a sociologia da educação e as ciências sociais voltadas para a educação de um modo geral. Então a gente vê por aí alguns currículos que se organizam através de eixos, princípios educativos e normalmente buscam uma inspiração na proposta desse autor. Imagina, olha que peculiaridade a escola unitária trazia. Dentro do pensamento da escola unitária, eu não teria uma escola dividida por classes sociais. Nessa escola estariam alunos representantes de todas as classes sociais. O que não é exatamente o que a gente vê acontecer, por exemplo, na nossa sociedade, onde a gente tem escolas para a elite, escola para aquela que parece ser alguma elite ou que gosta de se colocar numa situação de elite, mas de fato não é, uma classe média. Escolas que a gente vê que são destinadas a crianças da classe popular. E o que acontece é que muitas vezes os currículos, os materiais, eles acompanham essa mesma divisão. E, portanto, o aluno não tem nunca chance de mudança. O aluno não tem chance de reflexão. A escola unitária, ela propõe um encontro dessas diferenças sociais no mesmo espaço e uma construção de novas possibilidades de ambos os lados e uma ampliação desse olhar, dessa reflexão em ambos os lados para que se possa ser então trabalhado. Então o estudo da sociologia traz para a gente a ideia de dois paradigmas que a gente precisa conhecer. O paradigma do consenso e o outro que é o paradigma do conflito, que a gente já vai ver, tá? Então no paradigma do consenso, a sociedade é vista como um conjunto de pessoas e grupos unidos por valores comuns que geram um consenso espontâneo. Então, espontaneamente, as pessoas aceitam que, para o bem da sociedade, ela deve assumir aquele determinado papel. Então, esse consenso espontâneo é o que está presente na proposta de autores como Augusto Comte, como Durkheim e alguns outros que não nos interessam falar aqui agora. Tá? Na realidade, o outro paradigma, que é o paradigma do conflito, traz para a gente justamente a ideia de uma sociedade que passa a ser vista como um conjunto de grupos em contínuo conflito, onde uns estabelecem dominação sobre os outros. Então eu tiro aquele véu daquela
daquele consenso espontâneo e mostro que, de fato, o que acontece ali é conflito. Conflito e conflito. Em vez de consenso espontâneo, o consenso que se tem ali é um consenso imposto. Inclusive pela falta de possibilidade de reflexão pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, isso é um consenso imposto. Essa ideia do paradigma do conflito, ela chega aqui no Brasil muito forte na década de 60. Contribuição de alguns autores, especialmente Paulo Freire, no seu trabalho, que busca justamente trazer para a educação esses processos de reflexão, esses processos que possibilitam o entendimento da sociedade por um viés diferenciado. Então, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho para a gente poder mais ou menos entender as diferenças entre o consenso, ou paradigma do consenso, e o paradigma do conflito. Durkheim e o conflito, a gente vai pensar sempre em Karl Marx. Lembra que conflito não é necessariamente briga, não, gente. Conflito é interessante. A gente só muda nossas posturas a partir de conflitos. Conflito pode ser entendido como uma crise, como aquele momento crucial onde eu paro para pensar como eu resolvo essa situação. E isso traz para mim reflexão que vai me proporcionar possibilidades de transformação. No consenso, eu olho aquela situação e aceito aquela situação como é. Me resigno àquela situação. Entendo que aquilo é para o bem da sociedade, que a sociedade assim faz. Então, a gente tem uma sociedade que, para o consenso, é entendida como uma unidade baseada numa ordem moral. Já para o conflito, é um sistema de forças em desequilíbrio e conflito permanente. É o tempo inteiro um desequilíbrio. Tem hegemonias contra hegemonias. Eu preciso buscar como equalizar isso aí, porque o desequilíbrio e o conflito, ele é permanente. A sociedade é mudança. A sociedade são pessoas, seres sociais, o tempo inteiro em conflito constante com as situações que acontecem. Para o consenso, quando a gente fala de coesão social, o consenso é sempre espontâneo. Quando a gente fala do conflito, o consenso é ideológico e ele é conseguido via força e via poder. Tem nada de espontâneo nesse consenso. A ênfase do paradigma do consenso é na integração. E a ênfase do paradigma do conflito é justamente no conflito e na mudança. Só tem mudança se tiver conflito. Se tiver todo mundo integrado, que mudança vai ter? Que possibilidade de pensar em transformação eu tenho? A preocupação principal do paradigma do consenso são os aspectos normativos e formais da sociedade. Já no paradigma do conflito é a mudança social, é a análise do poder. Mudança social e analisar o poder, porque o poder, ele traz para a gente algumas possibilidades. Só preciso analisar, olhar especificamente para essas questões de poder, refletir para poder pensar. Quem tem o poder? Quem pode ter o poder? O que o poder traz para aquelas pessoas e para aquela sociedade que está ali em discussão? Quando se fala em mudança social, para o consenso, é extremamente interessante. Mudança social é a passagem de uma posição de equilíbrio para outra. Posição de equilíbrio para outra significa dentro daquela sua ordenação social, da classe social, você pode mudar de uma função para outra. Mas transpor, não. Isso não faz parte do paradigma do consenso. No paradigma do conflito, fenômeno de redistribuição do poder derivado do conflito. Do conflito, quando a gente pensa em mudança social, significa mudar o poder de mãos. Mudando o poder de mãos, a gente muda o cenário. Função da educação para o consenso, então, é a integração, manutenção do consenso. E para o conflito, esta tem sido também a função da educação, estabelecimento e manutenção da dominação. Esta tem sido sempre a função da escola. Não que essa seja uma boa função, mas o conflito entende que o papel da escola é exatamente esse. O que ela faz? Ela mantém a dominação, porque ela é uma representante hegemônica de um pensamento social. O consenso, ele está baseado principalmente nas linhas do evolucionismo e do funcionalismo, e o conflito, o paradigma do conflito, no marxismo, no materialismo histórico dialético. Então, essa é a ideia da sociologia da educação, nesses principais caminhos e nessas principais discussões. Cabe agora a gente parar, pensar e discutir um pouquinho sobre as influências dos dois paradigmas. Deixa eu voltar até aqui para o slide dos paradigmas, nesse olhar mais ampliado, nessa ideia de educação. Lembra? Educação
positivista, educação liberal. Educação progressista, crítica e transformação. Diferentes práticas pedagógicas surgem a partir desses dois olhares. Essas práticas pedagógicas têm sempre por detrás o pensamento maior nessa questão do conflito e nessa questão da organização das escolas, seja por um paradigma, seja por outro paradigma. Ok? E aí? Tá sabendo tudo já de Sociologia da Educação? É isso aí, né? Então, essa foi a nossa aula. Estou esperando que você vá lá no site, avalia, fala um pouquinho do que você achou, faz seu comentário, deixa lá. Estou aguardando para saber o que você achou da nossa aula, ok? E continua aí, porque daqui a pouquinho, mais um. E vamos estudar que a prova está chegando, ok? Tchau, tchau. Clique lá.